A gente vai começar na nossa aula de hoje. A gente vai estudar uma parte bem interessante do psicodiagnóstico. A gente vai introduzir agora o psicodiagnóstico e a gente vai conversar hoje sobre as etapas do processo psicodiagnóstico. A gente vai falar sobre entrevistas e anamneses. A gente vai falar sobre a formulação da escuta e a compreensão da queixa, fundamentos da estrutura do psicodiagnóstico, e a gente vai falar um pouquinho no final da aula de legislação, tá bom? Então vamos lá. Primeiro momento, quais são as demandas, né, de um psicodiagnóstico? Em geral, o psicodiagnóstico ele pode surgir tanto como uma demanda do próprio psicólogo, então não é incomum que a gente, como psicólogo, sinta uma certa necessidade de entender o que está acontecendo. Então, vocês podem querer aplicar, né, algum teste, vocês podem querer explanar com mais profundidade determinado tema, determinada questão em relação ao paciente, por uma demanda de vocês mesmos. E, no caso, vocês como psicólogos podem fazer esse psicodiagnóstico, embora alguns autores vão dizer que não é muito bom quando você é o terapeuta, você mesmo fazer o psicodiagnóstico, porque pode dar o fato da relação de vocês, você e o paciente já ter sido estabelecida, pode dar algumas interferências, mas você também pode consultar o psicodiagnóstico. Como eu trabalho muito com criança e com adolescente, não é incomum a gente pedir uma avaliação, principalmente neuropsicológica, principalmente nas questões de processo de aprendizagem educacionais, a gente está pedindo aí algumas avaliações psicológicas. Um outro formato em que a demanda do psicodiagnóstico surge é a partir do pedido feito por um outro profissional. Então, como eu falei para vocês, às vezes eu faço um pedido, né, para algum colega que já tem mais experiência com psicodiagnóstico, principalmente em alguns temas específicos, né? Eu trabalho já com avaliação psicológica há alguns anos, mas existem algumas baterias que eu tenho mais profundidade e outras não. Então, não é incomum a gente pedir ou procurar, ou até mesmo a gente receber como profissional. Eu também recebo algumas demandas de psicodiagnósticos vindos, né, vindos de médicos, vindos de pediatras, vindos de outras classes, outros profissionais, TO, terapeuta ocupacional, enfim. Em geral também, e essa é a mais comum, né, o psicodiagnóstico ele pode vir também por questões trabalhistas. Por exemplo, quem trabalha embarcado. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existem alguns cargos de pessoas que passam por muito estresse, né? Então, pessoas que trabalham embarcadas, que passam 30 dias no alto mar, pessoas que trabalham em locais muito altos, né? Não sei se vocês já viram aqueles guindastes que trabalham com os prédios aqui em Fortaleza, né, que é guindastes de construção. Essas são profissões de muito risco. Então, geralmente, esses profissionais... outra coisa também que é interessante quando eu quero virar padre, por exemplo, você precisa fazer um psicodiagnóstico, né? Geralmente, acho que como é que fala? Mosteiros. Os locais onde as pessoas vão estudar para ser padre, eles pedem uma avaliação psicológica para ver se você está bem, já que você vai se isolar do mundo, né? Então, o psicodiagnóstico é pedido, sim, em locais no qual você trabalha em isolamento, né? A gente viveu aí uma espécie de isolamento social, a gente viu como é difícil. Também é pedido essas demandas psicodiagnósticas em perícias, né? Quando é casos comprometedores, né? Muita gente quer trabalhar com criminalística, né? Eu tenho muitas alunas que gostam dessa parte, dessa área da psicologia, que vai trabalhar com crimes. Então, o laudo existe sim, né? Psicólogos especialistas, psicólogos forenses, que existem testes específicos. Por exemplo, se você vai fazer uma avaliação de uma criança que possivelmente foi abusada, existem protocolos específicos, existem testes específicos que você pode estar fazendo. O mais comum, e provavelmente, não sei se vocês já estagiaram, mas onde é usado em larguíssima escala,
psicodiagnóstico para avaliação de capacidade laboral. Eu acho que vocês já fizeram alguma seleção de algum emprego que utilizou-se de testes psicológicos, né? Então, esse psicodiagnóstico ele é o mais comum das empresas estarem aplicando para ver se o perfil do candidato é o perfil do cargo ou é o perfil que casa com o que a empresa precisa. Uma outra demanda de psicodiagnóstico é para licenças de saúde, né? Em casos de incapacidade, pessoas que têm transtornos mentais, que precisam, né? No caso de se aposentar por invalidez ou por alguma questão relacionada à saúde mental. E por fim, a gente também trabalha com ordem judicial. Até uma dica que eu dou para vocês, né? Existe um cargo. Alguém aqui gosta de psicologia jurídica? Tem alguém aqui que se encanta por essa temática? Se eu não me engano, quem gostava era a Lorena, mas eu acho que eu nunca vi ninguém além da Lorena gostar dessa área. A Lorena tá aqui ou não? Tá não. Você conhece a Lorena? Não me lembro. A Lorena é uma que casou, não era? Não, aquela ali é a Carol. Mas enfim. Mas assim, existe, para você trabalhar, né, na psicologia jurídica, em geral, muita gente relaciona concurso, né? Então, realmente, a maior parte das vagas para psicologia jurídica são para concursos. Mas existe um cargo específico, que é o cargo de perito. Então, eu tenho muitos alunos recém-formados que vão trabalhar como peritos, né? Você pode se cadastrar no fórum e sempre que o fórum precisar de uma perícia, eles convidam você, eles te contratam para você fazer essa perícia. Então, geralmente, essa perícia para casos de alienação parental, para casos de maus tratos, em que eles precisam da avaliação do psicólogo. Então, é a forma de você que gosta de psicologia jurídica trabalhar com isso sem necessariamente ainda ser concursado, né? Eu espero que quem quiser ser concursado consiga, mas para esse início de carreira pode ser uma boa opção, né? E a questão de imputabilidade, a gente está falando principalmente das pessoas que perdem seus direitos legais, né? Que elas não têm condição de cuidar da própria vida, isso aí é um caso bem complicado. Geralmente, alguns pais, né? Hoje a gente está tendo muitos casos de autismo, por exemplo. Então, se o pai abre um processo de imputabilidade, o pai pode até ganhar na justiça o direito de uma pensão. Agora, por outro lado, essa criança ela perde todos os seus direitos legais, o direito de cursar uma faculdade, o direito de ter um diploma, o direito de se casar. Por isso que é bem complicado e geralmente tem que ter todo um processo para que se possa fazer uma avaliação coerente, né? Se essa pessoa é ou não inimputável. E para que serve, né? Um psicodiagnóstico, né? Em geral, o psicodiagnóstico ele é um estudo profundo da personalidade. É uma oportunidade da gente mergulhar nesse universo de um sujeito, né? De uma forma bem clara, bem intensa. E a gente, em geral, já tem os objetivos clínicos. A gente não consegue mergulhar de forma profunda na personalidade desse sujeito de uma forma ampla. Em geral, você tem que ter um objetivo. Então, quando você vai começar um psicodiagnóstico, tem que ficar claro o que você quer investigar. Se são questões educacionais, se são questões forenses, se há objetivos clínicos, né, que estão em questão. Então, o psicodiagnóstico ele vai nos dar essas diretrizes, digamos assim, para que a gente possa realmente conhecer esses sujeitos e pensar em trabalhos futuros, né? Uma outra coisa muito importante quando a gente fala de psicodiagnóstico é a gente levar em consideração que esse sujeito ele está inserido em uma cultura. Então, por conta disso, ele tem significados compartilhados. Eu não sei se eu já comentei com vocês, assim, em algum momento da vez que a gente foi professor e aluno, tem um estudo da Virginia Moreira. A Virginia Moreira é cearense. Ela trabalha com fenomenologia existencial. Atualmente ela é professora da Unifor. E a Virginia é uma referência, né? Quando a gente fala de
quando a gente fala de fenomenologia. E ela tem um estudo, acho que foi o doutorado dela, se eu não me engano, que ela comparou esquizofrênicos cearenses com esquizofrênicos chilenos, porque ela morou no Chile, eu não sei dizer porquê, com esquizofrênicos americanos. E ela percebeu uma série de semelhanças, né, no diagnóstico, mas ela também percebeu uma série de diferenças. E ela relacionou com as questões culturais. Porque, obviamente, né, quando vocês estiverem nos consultórios de vocês, quando vocês estiverem nos hospitais, nas instituições que vocês forem trabalhar, vocês vão observar que até os surtos psicóticos, que até a forma como os sintomas eles estão se apresentando, eles têm uma relação cultural, né? Assim, o meu sintoma, ele está relacionado com a minha história de vida. Os nossos sintomas, eles não são à toa, eles dizem muitas coisas sobre nós. Então, ela vai fazer essa relação cultural. Tem um seriado, não sei se alguém já assistiu, chamado Black Box. Alguém já assistiu esse seriado? Esse seriado, ele vai contar a história de uma psiquiatra que tem transtorno bipolar. Eu só assisti o primeiro episódio, mas é bem interessante. E no primeiro episódio, contar a história de um rapaz que está com sintomas psicóticos e o surto dele é pintar. Ele sai pintando tudo, ele pinta o hospital inteiro. E depois, né, no desenrolar da história, ele era estudante de engenharia de uma faculdade lá, importante nos Estados Unidos, e ele fala que o sonho da vida dele era ser pintor, mas que a sociedade dizia que ser pintor não tinha futuro, como é que ele ia ser pintor, ele tinha que estudar, fazer uma faculdade que desse dinheiro, essas coisas que vocês conhecem, né? Então ficava bem claro como o surto dele estava relacionado às repressões da vida moderna, né? Das repressões da vida cotidiana, do dia a dia dele. Então, os nossos surtos, o nosso adoecimento, ele tem a ver com a nossa história de vida. Inclusive, né, os nossos adoecimentos físicos. Então, é muito importante que a gente investigue com muito cuidado, né, os significados culturais para cada sujeito, né? Porque a gente vai conseguir entender muito dessas pessoas e muito do sofrimento dela também. Uma outra coisa importante que a gente precisa, quando for fazer um psicodiagnóstico, inclusive existe vocês já devem ter estudado o Paulo Dalgalarrondo, não é isso? Em psicopatologias. Vocês lembram de um livrinho da capa amarela? Pronto. O Paulo Dalgalarrondo, estava até vendo se eu achava o meu aqui. Ele tem um capítulo específico falando sobre transtornos mentais relacionados com a cultura. Porque a nossa cultura também nos adoece, né? Eu não sei se eu acho que fácil, mas eu acho que não. Eu não tô vendo, não. Não, eu abri pra mostrar pra vocês. Então, esse capítulo que ele fala dos transtornos mentais relacionados com a cultura, é muito interessante. Eu acho que eu vou até recortar ele e mandar para vocês lerem pelo menos esse capítulo. Eu acho que vale muito a pena, já que a gente está falando dessa temática. E aí a gente entender um pouco, né, essa questão dos tabus, das tradições, dos laços rompidos, os significados em relação à afetividade. O Freud, temos algum psicanalista aqui para me ajudar? Nenhum psicanalista nessa turma? O Freud, ele tem uma leitura muito profunda, né, sobre a cultura, sobre a construção da civilização. Tem um livro dele, acho que é um livro, não sei se é um livro ou se é um texto, acho que é um livro chamado Totem e Tabu, né, que ele vai trazer muito como as tradições culturais, vai trazer muito como as nossas experiências civilizatórias, é um livro, né? Ele vai nos construir e vai marcar a construção do nosso imaginário, da nossa psique, no caso do Freud, do nosso inconsciente. Até agora, alguma pergunta?
Tranquilo? Então, gente, E agora, tá bom. Então, quando a gente fala de psicodiagnóstico, né, e quando essas demandas elas vêm de outras instâncias, no sentido de pode vir da escola, pode vir de um psiquiatra, pode vir do seu trabalho. Hoje em dia a gente já vê muitas empresas, né, consultando psicólogos para ver se essa pessoa tem ou não condição de seguir com aquele cargo. É importante entender que o psicodiagnóstico ele é diferente do tratamento psicológico, né? Então, em geral, quando você vai fazer para uma demanda específica, como essa, de um trabalho, de uma escola, a entrevista ela é um pouco mais curta. Ou então, um psicodiagnóstico muito comum, que a gente faz muito no consultório, é avaliação para cirurgia bariátrica, avaliação para vasectomia. Então, acaba sendo uma entrevista um pouco mais curta. Eu vou contar para vocês a experiência de uma psicóloga. O nome dela é Rosa Cooker. Ela é paulista, ela é de São Paulo, é uma senhora já. Assim, ela fundou uma. Eu sou psicodramatista, como vocês sabem, e ela fundou uma linha dentro do psicodrama, porque o psicodrama, assim como a Gestalt, assim como a psicanálise, ele tem várias linhas, né? A Rosa Cooker, ela fundou uma linha dentro do psicodrama chamada psicodrama bipessoal. E ela fala como é que ela trabalha com os pacientes dela. Ela tem 2 livros que eu acho que vocês deviam ler, que é muito legal. Um deles é A Cena Temida do Terapeuta, que ela vai falar, né, das cenas mais difíceis para o terapeuta. Que, principalmente para quem é na verdade, não é para quem é recém-formado, não, porque todo terapeuta vai passar por esse momento, né? Vai chegar aqueles momentos que a gente meio que não sabe o que fazer, que a gente dá aquela travada. Então, esse livro ela vai falar sobre isso. E ela tem um outro livro, que eu esqueci o nome agora, mas que ela fala como é que ela faz os atendimentos dela. E ela tem um método bem específico de fazer atendimento, lembrando que não tem método certo, né? Formato, assim, para fazer psicodiagnóstico tem. Existe um protocolo que precisa ser seguido, vocês vão aprender hoje. Mas para o atendimento clínico, vai variar muito de abordagem, vai variar muito da linha que você segue dentro da sua abordagem, porque mesmo dentro das abordagens, existem várias ramificações. E você também vai construindo o seu jeito de atender, né? E eu não atendo da mesma forma que a Rosa Cooker, mas eu achei interessante o que ela faz. Ela diz que ela passa 3 sessões fazendo uma anamnese super profunda. Inclusive, eu vou disponibilizar para vocês o modelo de anamnese que eu uso no meu consultório. É uma anamnese reduzida, diferente da anamnese que vocês trabalham na faculdade. Ela diz que faz uma anamnese gigantesca, inclusive está no livro dela, essa anamnese dela, em que ela investiga profundamente toda a história da vida do sujeito. Então, ela fala que na 3ª, 4ª sessão, ela já sabe tudo que tem que saber da vida daquele sujeito, daquela pessoa que vai ser a cliente dela. Então, depois que ela já sabe tudo que precisa saber da vida dele, aí ela chega para o paciente e diz: e aí, o que é que você quer trabalhar? Então, ela acha importantíssimo você saber tudo da vida do sujeito para depois ele possa fazer as escolhas de quais são as questões que ele quer trabalhar. É uma forma de trabalhar, né? É um método. Eu não sei se eu daria conta de passar 4 sessões só ouvindo o paciente falar, contar a sua história, mas é um método que eu achei bem interessante. O que vocês acham? Tem alguém que já está já tá na clínica? Ninguém acha nada, tá todo mundo dormindo. professora, cada profissional tem a sua maneira de começar uma sessão ou de fazer um psicodiagnóstico? Ou é tipo padrão? O psicodiagnóstico não. O psicodiagnóstico segue um padrão que eu vou já apresentar para vocês, né? Esse modelo da Rosa Cooker que eu falei é um modelo de atendimento clínico. É importante que isso fique claro, tá? O psicodiagnóstico ele vai seguir sim uma metodologia, ele tem sim hora, tempo, tudo bem especificado, a gente tem que seguir um cronograma, inclusive isso é orientado pelo Conselho Federal de Psicologia.
Mas os atendimentos clínicos não. Isso aí, o atendimento clínico, você vai construindo a sua forma de trabalhar. Isso tem muito a ver com a sua abordagem. Por exemplo, essa questão do tempo. Vocês já devem ter ouvido falar que o tempo médio de atendimento de um psicólogo vai de 40 a 50 minutos. Não é isso que vocês escutam por aí? O Conselho Federal... até 30 minutos. O que acontece, né? O Conselho Federal de Psicologia, ele não diz qual é o tempo, tá lá nas norminhas lá dele. O Conselho Federal, ele não pode dizer qual o tempo que você vai fazer o seu atendimento, porque isso é muito relativo. Vou dar um exemplo. Eu estou atendendo uma criança no meu consultório. Meu consultório tem um monte de regrinha. Aí a criança desobedece às regras. Aí eu aviso, olha, se você não respeitar a regra tal, a gente vai suspender a sessão. Geralmente a gente fala a primeira vez, a segunda, na terceira a sessão se encerra. Então, se a criança desobedeceu 3 vezes, eu vou encerrar a sessão. Se tiver 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, não posso fazer nada. A criança vai ter que entender que ela tem que respeitar as regras, entendeu? Então, como é que eu vou respeitar o tempo? Nos planos de saúde, eu já vi essa coisa de 20, 30, 35 minutos. Então, o conselho, ele entende que ele não tem o direito de dizer o tempo do atendimento do profissional. Isso aí é o profissional que vai trabalhar. Os lacanianos, temos algum lacaniano aqui? Para nos explicar? Eu estou começando a leitura ainda. Aí, ela é pesada, hein, Lacan? Eu não entendo nada de Lacan, tá certo? Não me perguntem nada que eu não sei. Mas o que eu sei é que tem uma técnica, para quem trabalha com Lacan, que eles vão chamar de corte lacaniano. E como é que é isso? Quando chega em determinado momento da sessão, que o terapeuta entende que aquele tema é um tema que precisa ser trabalhado com intensidade, ele vai dizer, vamos terminar a sessão por aqui, para poder o paciente ir para casa pensando com profundidade naquele tema. E se fizer 10 minutos, 15 minutos, 50 minutos, não importa. É isso que o terapeuta vai fazer. Então, entendendo as especificidades de cada abordagem, de cada trabalho, o conselho não orienta a questão do tempo. Né? Ele entende que o terapeuta é que vai definir o tempo. Então, é por isso que tem a questão do jeito de cada um trabalhar. À medida que vocês forem, vocês vão ver profissionais que fazem anamnese como a Rosa Cook, uma anamnese gigante. E depois que ela começa o trabalho clínico, tem gente que vai fazendo o trabalho clínico e vai entendendo a história do sujeito ao longo do trabalho clínico. Então, a gente não tem uma forma 100% de audiência, digamos assim, tal forma sempre funciona. Não, eu acho que é uma coisa que vocês vão descobrir dentro das abordagens de vocês, com as orientações que vocês vão receber, né, dos orientadores de vocês. Vocês vão entendendo o que é que funciona para vocês. E isso é muito importante, né? Vocês mergulharem nas necessidades de vocês, vocês entenderem os limites de vocês. Acho que esse é um trabalho que vai sendo construído ao longo da carreira de vocês. Com certeza. Mas já o psicodiagnóstico, que é o tema da nossa aula de hoje, não. O psicodiagnóstico, ele segue uma série de regrinhas, tá bom? Então, geralmente, ele tende a ter entrevistas mais curtas e sem aprofundamento, porque geralmente o psicodiagnóstico tem um tempo limitado, diferente da clínica tradicional, que não tem tempo. Então, quando o paciente chega, Carla, são quantas sessões? Um consultório particular, não sei. É uma coisa que a gente vai descobrindo juntos. Já no psicodiagnóstico, embora a gente não consiga dar uma data precisa, vão ser 6 sessões, 8 sessões, 12 sessões, a gente tem uma estimativa. Geralmente a gente fala, olha, para isso aqui que você está me pedindo, a gente estima que seja uma média de 6 sessões, 8 sessões, 12 sessões, mas elas podem aumentar dependendo da demanda. Às vezes a gente ao longo do processo, a gente observa, e eu vou explicar por que a gente não... Alguém fez uma pergunta, peraí. Eliseu, não sei, pra mim tá tudo ok. Vocês tá cortando o microfone pra vocês? Não, pode ser a internet, então. Então, em geral, a gente já tem uma ideia, né? A gente tem uma média. Mas muitas vezes aparecem complicadores ao longo das sessões, então a gente já deixa claro que a média é aquela de 6, 8, 12 sessões, mas que podem acontecer, né, complicadores
que podem, de fato, fazer com que sejam mais sessões, e isso acontece, tá bom? A gente não deve abrir mão de um bom rapport, embora, inclusive, gente, essa é uma área, né? Isso é uma área que tem bastante promissora na psicologia, que são de profissionais que se aperfeiçoam no psicodiagnóstico e trabalham só com psicodiagnóstico. Eu tenho alguns amigos aqui em Fortaleza que eles só fazem psicodiagnósticos, então eles não fazem atendimento clínico, eles só fazem essas avaliações desde desses processos cirúrgicos, como são bem comuns, questões educacionais, questões de porte de arma, questões jurídicas, eles se especializaram nessa questão de psicodiagnósticos e eles realmente são uma carreira aqui em Fortaleza. E por que alguém faz uma carreira nisso, né? Porque muitas vezes o psicodiagnóstico é algo muito delicado, né? Algo que requer muita atenção da gente. Realmente você vai, o seu laudo, o seu relatório, ele pode estar mudando os rumos na vida de alguém. Então, é uma coisa muito séria. Então, muitos colegas psicólogos não aceitam fazer isso porque, de fato, o psicodiagnóstico requer muito estudo e requer muito cuidado. Então, a pessoa não tem tempo de se especializar em psicodiagnóstico e acaba sempre contratando um psicólogo que é especialista nisso, que fez uma pós-graduação, que fez uma formação específica. E isso faz com que algumas pessoas façam estudos mais aprofundados e desenvolvam mesmo uma carreira com essa questão de avaliação e diagnóstico. Então, mesmo você que que vai trabalhar só com avaliação e psicodiagnóstico, isso não muda, você não precisa deixar de fazer um bom rapport, de ter uma boa troca com a pessoa, de ter uma atitude acolhedora. É muito importante que a pessoa se sinta bem, porque, em geral, a pessoa vai para um psicodiagnóstico, vai para uma avaliação psicológica, ela já vai tensa, né? Ela já vai achando que vai ser avaliada, ela vai com medo de ser reprovada. Então, isso mexe muito com o imaginário dela. Então, isso pode até, inclusive, prejudicar o rendimento dela no processo, né? Na avaliação. Por isso que é importante criar um clima acolhedor, orientar sobre como nada é definitivo nesse processo. Inclusive, o psicodiagnóstico ele tem um tempo, né, de vida, então você não pode. Ele é dinâmico, ele não é uma coisa definitiva e única. Então, é muito importante deixar isso claro para o paciente. Em relação à postura, né? Eu fiz um curso logo lá no meio da faculdade com um grupo americano de pesquisa. Como vocês sabem, eu fiz mestrado, doutorado. E quando a gente vai fazer pesquisa para o mestrado e para o doutorado, é diferente de fazer uma pesquisa no sentido da avaliação psicológica, certo? As pesquisas que eu fiz em relação ao mestrado e doutorado, nenhuma era específica de psicodiagnóstico, de avaliação psiquiátrica, de avaliação psicológica. Então, eu não trabalhava com essas características que eu estou apresentando para vocês. As pesquisas que eu trabalhei eram pesquisas que requeriam muito mais neutralidade. Então, eu fiz um curso com um pessoal até de fora, que eles ensinavam a gente a fazer cara de paisagem, porque, segundo eles, até o tom da voz, a forma como eu pergunto, pode modificar a resposta. Então, se eu sou mais simpática, se eu sou mais séria, isso modifica a forma como o sujeito reage. Existem vários estudos que falam sobre isso. Então, realmente, eu fiz esse curso de cara de paisagem. Eu acho que não sei se deu certo, né? Mas foi bem interessante essa experiência. Mas no psicodiagnóstico, a gente tenta não ter tanto essa neutralidade, não fazer tanto essa cara de paisagem. Porque a gente acredita que isso cria um clima muito pesado, que pode aumentar as defesas do sujeito e comprometer o processo, que é mergulhar, né, com mais profundidade, intensamente, na sua personalidade. Alguma dúvida? Professora, a pessoa que se forma em psicodiagnóstico, ela trabalha em aplicação de testes? Como seria isso? Bateria de testes? Vamos aqui, Ellen. Tipo, por exemplo, o psicólogo está com dúvida, encaminha para o cara que faz psicodiagnóstico. Uma criança que talvez tenha algum, vamos dizer, transtorno
de aprendizagem para poder investigar, não é mesmo? Uhum. E aí, o que é que ele faz? Ele aplica uma bateria de testes, o psicólogo que encaminhou ajuda esse profissional de psicodiagnóstico, como é que funciona? Pronto, né? Para você, como é que eu vou trabalhar com avaliação psicológica? Geralmente você tem que ser psicólogo, né? É um pré-requisito básico. Aqui no Brasil, por exemplo, existem vários instrumentos que são de uso exclusivo do psicólogo. Existem instrumentos aqui, instrumentos que são mundiais, né? Que em outros países outros colegas podem aplicar, mas que aqui no Brasil são de uso restrito do psicólogo. Eu vou contar para vocês a história de uma psiquiatra, amiga minha, que ela foi fazer o doutorado dela na bateria Weiss. Então, o doutorado dela ela fez na Escócia, na bateria Weiss. Ela fez o doutorado, sei lá, faz uns 15, 20 anos. Ela foi, fez o doutorado, toda animada, voltou para o Brasil. Quando ela volta para o Brasil, dá uns 3, 4 anos, o conselho entra com a lei, com a regulamentação que diz que a bateria Weiss, inclusive várias outras, é de uso exclusivo do psicólogo. Então, isso é só para mostrar para vocês que outros profissionais, né, se fossem bem orientados, poderiam fazer, né? E ela fez um doutorado no assunto. Então, ela brinca muito que ela é doutora num assunto que ela não pode aplicar aqui no Ceará. Inclusive, ela tem um consultório bem grande, ela é especialista em criança. Ela disse que tem que pagar um psicólogo para fazer isso, porque aqui no Brasil ela não pode fazer. Então, isso aí vai variar, né, de país para país, essa regulamentação. Então, aqui no Brasil, a aplicação de teste é exclusiva do psicólogo. Carla, psicodiagnóstico, para eu trabalhar com avaliação psicológica, psicodiagnóstico, como é que eu tenho que fazer? Tem que ser psicólogo, que no Brasil realmente tem essa indicação. Você precisa fazer uma formação específica. Tem uma titulação específica, digamos assim. Como é que eu faço isso? Existem duas formas, né? Você pode fazer uma pós-graduação. Existem pós-graduações, Ellen, só em psicodiagnóstico. Então, você vai estudar um monte de teste psicológico, você vai estudar todos os processos, como faz laudo, porque vocês vão ver aqui comigo, mas vai ser um pouco en passant. Vocês não vão sair daqui especialistas nesse assunto, só com as aulas que vocês vão ter ao longo desse semestre. Então, essa pós-graduação ela é genérica, certo? Existe uma outra forma de vocês se tornarem especialistas, que é vocês fazendo a prova de título. O nosso Conselho Federal de Psicologia, ele lança uma prova a cada 2 anos. E vocês podem fazer, inclusive eu super estimulo que vocês façam essas provas. A Ellen, por exemplo, estou aqui chutando, a Ellen adora avaliação psicológica, vem estudando sobre esse assunto faz tempo. Então, ela vai se formar, vai esperar a data, né, do conselho para fazer a prova, vai estudar, vai pegar os livros que o conselho indica, vai comprar todos e vai estudar. E quando for, vai fazer a prova e vai passar. Quando ela passar na prova, ela vai receber um título do Conselho Federal, como especialista naquele assunto. E isso é uma forma também de você se tornar especialista, de você estudar muito. Não necessariamente você precisa fazer uma pós-graduação. Mas, Carla, como é que tu faz psicodiagnóstico se você nem fez a pós ou não passou na prova do conselho? Eu só faço psicodiagnóstico de criança, né? Assim, ou então para algumas demandas específicas das quais eu trabalhei bastante, tenho bastante experiência. Por exemplo, se você chegar para mim, Carla, tu faz um psicodiagnóstico para autorização de porte de arma, eu não faço. Eu, Carla, não tenho experiência nessa área, eu não tenho vivências, eu nem saberia escolher os testes que seriam necessários para essa área. Então, em geral, você consegue até, vamos supor que algumas de vocês vão trabalhar com educação. Então, mesmo sem fazer essas pós, esses cursos, você se aprofunda tanto em educação que você facilmente consegue montar uma bateria. Carla, todo psicodiagnóstico tem teste? Sim. É super importante que tenha testes. Vamos lembrar que o nosso psicodiagnóstico, que no final vocês vão montar, né, um laudo, que muitas vezes vai dizer se alguém está apto ou não para alguma coisa, vai montar um relatório sobre características do comportamento, da personalidade daquele sujeito. Isso é muito sério. Vocês podem realmente mudar a vida de alguém. E isso não pode ser baseado só na sua observação clínica.
A clínica é soberana? Sim. A clínica é importante? Sim. O nosso olhar é um olhar especializado? Sim. Mas é muito importante que hajam testes que vão confirmar ou vão desconfirmar aquilo que o teu olhar está dizendo. E geralmente quando você monta uma bateria de testes, você não monta um teste só. Você precisa ter 2 ou até 3 testes que vão investigar a mesma temática, para que de fato esses testes te deem segurança para você afirmar, né, aquilo que você está desconfiando. Deu para entender? Entendi, professora. Era isso que eu queria saber, a montação dos testes, entendeu? E também como é que o profissional do diagnóstico, como é que ele Então, funciona? geralmente, uma outra coisa que eu não falei, mas que é importante, é trabalhar com psicodiagnóstico também é um investimento muito alto, porque os testes são muito caros. Vocês já chegaram aí na casa do psicólogo alguma vez? A gente foi. Pronto. Vocês viram os valores dos testes lá, como são caros? Então, a bateria Vice, por exemplo, o VISC, é na faixa de 2, 3 mil reais. Mesmo testes mais simples, como o falográfico, deixa eu ver outro, mais barato, aquele o AT, né, de atenção concentrada, eles saem o que? A R$3 por aplicação, mas você tem que comprar 30 de uma vez, né? Então, aplicar a avaliação psicológica é cara, né? Não é uma coisa barata, não é uma coisa fácil, não é uma coisa, é um investimento alto. Então, realmente, e sem contar que você compra, eu tenho uma amiga que comprou o Vice. Aí, tipo, acho que ano passado, foi ano retrasado, que saiu a versão atualizada. Então, o investimento pesado que ela tinha feito acabou se perdendo. Então, tem que comprar outro, né? Então, realmente, é um investimento muito alto trabalhar com psicodiagnóstico. Aqui em Fortaleza tem uma clínica, que eu acho que é NAAP, o nome dessa clínica, que eles alugam. Então, vamos supor que a Ellen fez a pós, está toda animada, quero trabalhar com avaliação psicológica. E aí, para comprar todos os testes que ela vai precisar, porque ela está começando agora, a clientela dela ainda é pequena, então ainda não vale a pena eu estar comprando esses testes. Então, qual é a minha sugestão? Que ela fique alugando. Então, geralmente, como é que você faz? O paciente chega, você vai fazer a anamnese, você já entende, você já sabe, né, qual é a demanda, você já vai, na anamnese, você já vai pensando quais os testes que você vai usar, ao invés de comprar todos, essa clínica aluga. Então, você aluga dessa clínica, usa e depois devolve. Eu achei muito legal a ideia dessa clínica, acho que facilita muito para a gente poder trabalhar e dar oportunidade para quem está iniciando. E a clínica com certeza deve ganhar um dinheirinho com esses aluguéis, né? Alguma pergunta antes da gente seguir? Pois, pessoal, vamos combinar o seguinte, vou dar 10 minutinhos de intervalo, eu volto já, tá bom? Tá bom, professora. 10 minutinhos a gente volta.
Mas tem que assinar tudo, né? Quando você ver uma coisa pra assinar meu coisa, tu pode tirar a ficha da câmera, viu? Eu acho que a câmera é bem capaz de estar gravando pela gravação da tela. Bem capaz de estar gravando. Era assim hoje. Vou começar. Vamos voltar, pessoal? Todos aí? Posso continuar? Beleza. Pode continuar, professor. Tá ótimo. Então, gente, quando a gente vai falar desse... primeiramente, no início de um
psicodiagnóstico, a gente precisa orientar o sujeito de qual é o enquadre, né, do psicodiagnóstico. Então, a gente precisa orientar qual é a maneira que a gente vai trabalhar. Se vão ser sessões com data marcada, com dia marcado, com hora marcada. Em geral, a gente tem que orientar, né, que as primeiras sessões são de anamnese, que a gente vai ter um momento para falar sobre isso. Que em seguida a gente vai fazer a aplicação de alguns testes, explicar um pouco a natureza desses testes, falar um pouco da devolutiva, que é esse momento que a gente dá um retorno do que vai acontecer. Então, é muito importante que a gente sinalize em casos de questões judiciais que correm em segredo de justiça. Então, a gente orienta como é que vai ser feita a devolutiva, como é que vai ser feito entregue o material, para quem vai ser entregue o material. É muito importante que a gente deixe tudo muito claro desde o início para que a pessoa saiba onde é que ela está se metendo, né? É importante também que a gente deixe bem claro quais são os limites e a regra do nosso trabalho. Então, naquele momento, a gente vai avaliar aquilo, né? Que essa avaliação ela se pretende a tal finalidade. É muito importante que fique muito claro quais são as regras, qual é o tempo do trabalho, o que é que se pode esperar do psicodiagnóstico. É impossível a gente trabalhar sem um enquadre, né? Tanto para a gente como para o sujeito que está sendo avaliado, né? Mas obviamente que não existe um único enquadre. Ao longo da vida vocês vão observar profissionais que trabalham com formatos diferentes. Uma coisa que aconteceu e a pandemia trouxe com muita força é a possibilidade de psicodiagnósticos online. Eu, Carla, não trabalho com essa modalidade, não sei fazer isso. Então, realmente vou ficar devendo isso para vocês. Vou ver se eu consigo encontrar algum colega que faça isso para falar para vocês um pouquinho. Mas o que eu soube é que existem alguns testes que a aplicação pode ser feita via online. Então, você tem que comprar, a casa do psicólogo vende, eu até olhei uns, inclusive. E aí você manda como se fosse um linkzinho e a pessoa, você faz a anamnese normalmente, você manda os links, a pessoa preenche, você fica com as respostas e depois você faz a avaliação. Mas eu particularmente me questiono, né? Como é que seria isso? Eu não tenho gabarito para estar fazendo esse tipo de trabalho, mas acredito eu que seja o futuro, né? Então você, que é uma empresa do Ceará, pode estar prestando serviço para uma empresa de São Paulo, tranquilamente aplicando testes, o que abre aí espaço para a gente fazer um monte de trabalho, isso é muito legal. O enquadre, outra coisa importante, né, vai incluir os honorários, né? Em geral, o Conselho Federal, o Conselho Regional, ele tem uma tabela de honorários. Eu não lembro agora qual era o valor, mas se eu não me engano, eles têm uma orientação. Então, se eu não me engano, hoje uma sessão de psicologia está na faixa dos R$120 e uma sessão de avaliação psicológica está na faixa de 160. Carla, por que a avaliação é mais cara do que a sessão normal? Por conta do tempo que o psicólogo vai gastar para escolher, né? Por conta das correções, assim. Não sei se vocês já corrigiram, vocês já fizeram a disciplina de testes, mas dá um trabalhão corrigir esses testes. Então, realmente é uma carga horária bem maior do que a de uma sessão tradicional. Por isso que ela acaba sendo mais cara. Mas, em geral, é o psicólogo que vai dizer quanto é que ele vai cobrar pela sessão, assim como ele pela avaliação, assim como ele diz quanto é o valor da sessão dele. A questão do tempo, né, de aplicação, se é 40 minutos, 50, uma hora, a duração, como é que funciona a questão das faltas, né, a avaliação psicológica, assim como qualquer outro, segue os protocolos do profissional, as datas de pagamento, então tudo isso tem que ser negociado e o paciente tem que saber como é que funciona, o que a gente chama de contrato verbal, né, isso tem que ser bem estabelecido e tudo bem indicado já na primeira sessão. Alguma pergunta? Ok. Então, quais são as etapas, né? Na primeira etapa, vai haver a solicitação da consulta, né? Ou o encaminhamento, que pode ser, como eu falei, por N profissionais, ou pode ser você mesmo, como psicólogo, ter sentir essa necessidade com o seu paciente. Então, em geral, feito o encaminhamento, esse paciente chega para a avaliação psicológica, são feitas as primeiras entrevistas, né? E essas primeiras entrevistas você vai investigar quais são os motivos latentes, as ansiedades, as defesas, as fantasias de doença ou de cura que aquele sujeito pode ter.
Em seguida, é feita uma análise prévia desse material. Então, você senta, você vai olhar para a sua anamnese, e você vai olhar quais são os pontos que você precisa... você vai levantar suas hipóteses, você vai escolher instrumentos que vão te ajudar, né, ou a confirmar ou a refutar as suas hipóteses. Lembrando que essa execução ela é flexível, né? Então você pode começar. Geralmente a gente usa uma bateria de testes. Então, se no meio você sentir que não tá o assunto aqui ainda não tá bem claro, os testes não estão conclusivos, você pode trazer outros testes para te ajudar ou outras técnicas para te ajudar também. Lembrando que quando eu falo em testes, também posso estar falando em escalas. Se vocês forem no site da SATEPSI, vocês vão ter lá não só testes psicológicos, que são os exclusivos dos psicólogos, mas vocês também vão ter uma série de escalas de rastreio que elas são de uso de profissionais de saúde. Vocês também podem estar usando essas escalas e elas são bem bacanas, né? E em seguida a gente faz o estudo desse material, da anamnese, da coleta dos testes que a gente utilizou. Você vai articular os dados, buscar as recorrências, as convergências. Você vai classificar e interpretar os dados dos seus achados, né? E por fim, a gente vai dar uma entrevista devolutiva, né? Que pode ser única ou várias. Por exemplo, na cirurgia bariátrica, a gente costuma dar uma devolutiva para o sujeito e a gente costuma dar uma devolutiva para a família. Porque quando a gente fala, não sei se vocês sabem, quando a gente vai fazer uma avaliação para bariátrica, algumas pessoas vêm com a fantasia de que o psicólogo vai dizer que se a cirurgia vai dar certo ou não, se a pessoa vai conseguir emagrecer ou não, e não é verdade. A avaliação bariátrica é para ter certeza se a pessoa não vai se matar ao longo do processo. Pós-cirurgia bariátrica é um pós-operatório muito sofrido, né? Muito difícil. Então a pessoa tem que ser muito resistente. Então, se ela não estiver muito bem, ela pode inclusive se matar. Não sei se vocês sabem, não quando eu falo se matar, não é esse suicídio que a gente está falando no Setembro Amarelo, mas porque ela não vai dar conta, né, da dificuldade que é. Uma pessoa que faz a bariátrica, ela passa 30 dias sem poder comer, inclusive sem poder beber líquidos. Ela só pode beber, se não me engano, uma xicrinha de chá, aquelas bem pequenininhas de café, de 30 ml a cada 30 minutos. E esse negócio tem que ser coado milhões de vezes. Então, assim, realmente é um pós-operatório bem sofrido. Então, a gente tem a avaliação para bariátrica, você tem que ter certeza que aquele sujeito vai dar conta desse pós-operatório tão sofrido. Por isso que a família também é convocada para ver se a família vai dar suporte, se a família vai dar apoio, se a família vai estar presente, porque senão pode ser muito difícil. E, por fim, a gente vai elaborar o laudo ou parecer, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Essas são as etapas. Alguma dúvida? Tem uma pergunta, professor. Por favor. Na seguinte situação, vamos supor, sou psicólogo, recém-formado no interior, e ali no interior, cidade pequena, só tem eu, formado, e aí o juiz, né, que tem esse direito, solicita um parecer, um incremento, um psicodiagnóstico de uma situação. Né? E aí eu não tenho essa experiência para esse psicodiagnóstico. Né? Qual seria o procedimento, né, para mim, que eu fui solicitado, quase que autorizado? O juiz não vai fazer isso não, Eliseu. Geralmente, os juízes, eles trabalham com os peritos do judiciário. Eles não vão solicitar para o psicólogo da comunidade, não. Como eu falei para vocês, aí, se vocês quiserem se cadastrar, vocês podem se tornar peritos judiciários. Tá? Você se cadastra no fórum. Eu sou do interior, eu tenho colegas aqui em Fortaleza que vão para os interiores, porque os interiores não têm psicólogo. Então, assim, o juiz ele não vai pedir o laudo do Eliseu se o Eliseu não está preparado. O que acontece muito, por exemplo, eu não sou psicóloga perita do judiciário. Aí o juiz convocou um psicólogo perito para fazer um laudo. O que acontece, e pode ser que aconteça, é tipo uma família que recebeu um laudo, não gostar do laudo do perito e me contratar ou contratar você para refutar o laudo do perito. Você tá entendendo?
Entendi. Então, quem trabalha com laudo, gente, tem que fundamentar, inclusive a gente vai ter essa aula falando de laudos e pareceres, você tem que fundamentar. Você tem que fazer, principalmente o parecer, né? Você tem que fundamentar com artigos, com livros. Por quê? Porque a gente fala muito isso para vocês no TCC, né? Gente, quando vocês escrever o TCC de vocês, não pode ser do achismo da cabeça de vocês. Vocês têm que dizer onde é que vocês tiraram a referência. Vocês têm que dizer qual foi o autor que vocês leram que disse aquilo. Porque quando vocês forem fazer um parecer de um caso, se alguém não gostar, essa pessoa vai refutar. E ela vai, aí você contrata um psicólogo, geralmente você vai, não, vou contratar um psicólogo com experiência, se eu quero refutar um parecer de um perito, eu preciso contratar alguém com tanta experiência ou mais experiência que o perito, né? E aí você tem que fundamentar bem direitinho. Inclusive, gente, aqui no Brasil, o nosso parecer, ele não tem muito peso jurídico, porque eles são muito mal feitos. É uma coisa que os juízes mais reclamam é de quão os nossos laudos são mal feitos. Os psicólogos, em geral, não gostam muito de avaliação psicológica. Então, a gente, infelizmente, sofre um pouco de discriminação. Não é nem sofre discriminação, né? A gente precisa estudar ainda um pouco mais. A gente ainda precisa melhorar um pouco mais os nossos laudos. Não sei se vocês sabem, inclusive eu posso falar por mim, né? A verdade é que a gente sai da faculdade sem saber. Sai da faculdade sem saber a diferença, como é que escreve. Aluno não quer escrever. A gente pede para fazer um trabalho, ninguém quer escrever. Ah, não, sou psicólogo, vou precisar escrever. Não, vai sim. E infelizmente a gente vem passando vergonhas sistemáticas, assim, porque quando tem algum caso e o juiz pede o parecer de um psicólogo, a gente vem passando vergonha mesmo, sabe? Porque os profissionais não estão preparados para escrever mesmo, né? Para fundamentar tecnicamente os seus dados. Então, quando a gente pede para vocês escreverem, para escrever um TCC, para escreverem um artigo, que vocês vão fazer isso na prática de vocês, né? Então, quando vocês dão um laudo, um parecer, um relatório, às vezes vocês pensam, ah, não, é besteira. É não, gente, aquilo é muito sério. Inclusive, a maioria desses